né? Algum outro colega às vezes nos procura, eu esqueci como é que faz mesmo para baixar um vídeo, para ver um filme, né? Então, sempre é bom a gente dar uma retomada, mesmo que a gente retorne, né, de forma presencial. Eu acho que o Teams nunca mais vai deixar de ser uma ferramenta do nosso dia a dia, até porque a gente vai poder lançar mão em outras situações. Principalmente, eu acho, no que se refere às palestras com colegas nossos que tinham que se mobilizar, às vezes, de outra cidade, até de outro país, né? Hoje a gente está conseguindo essa aproximação por meio do Niville Play, dessa plataforma Teams também, né? Então, é bom retomando nas quartas-feiras esse ano, né? Mas vamos, vamos ver como é que a gente encaminha. O professor Walter tem sido um grande parceiro, né, principalmente nas pesquisas que a gente tem feito para conhecer ferramentas que possam nos atender de forma pedagógica também, né? Então, isso é um movimento importante. A professora Valéria acabou não podendo estar para fazer a abertura porque ela teve um problema técnico, né? E às vezes os nossos alunos em casa, professor, meu Wi-Fi caiu, choveu, apagou a luz, a gente às vezes, esse cara está inventando história. Não tá, né? Eu mesmo na segunda-feira passada tive um problema sério com o Teams, quase que tive que lançar a mão do Meet para dar as minhas aulas, mas no final acabou que tudo foi se organizando, se acomodando, né? E estamos aqui de novo, já em março desse ano, com um semestre diferente para quem dá aula nos primeiros anos, todos os cursos passam a ser semestrais, muda um pouco a metodologia, né? E a gente vai aprendendo, fazendo mesmo, tá? Então, desejo uma boa tarde, aí final de tarde para todos. Quem tem aula à noite, uma boa aula, que é o meu caso também, né? E passo já a palavra, então, para o professor Walter, e a gente vai acompanhando aqui para aprender um pouquinho mais, Walter, contigo. Muito obrigada, viu? Joia, obrigado, professora Berenice, pela apresentação, né, pelo início. Queria agradecer a presença de todos, né, espero que a gente possa fazer um momento bem interativo, da gente poder conversar, que a gente possa trocar ideias, né. O Teams é a nossa realidade, né, hoje em dia, todos nós estamos trabalhando através dele, então a gente tem que ser bastante grato que essa ferramenta foi rapidamente colocada em ação pela equipe de TI da Univille, possibilitando o nosso retorno no ano passado, né? E agora a continuidade com relação a toda essa loucura que a gente está vivendo da pandemia, né? Essa situação triste. Mas é um desafio para nós professores, né? Estarmos utilizando essa ferramenta, principalmente porque a gente está muito acostumado. Eu não sou muito antigo na Univille, eu fiz 15 anos esse ano, mas tem pessoas com bem mais experiência que eu, a professora Berenice é um dos casos, mas a gente está muito acostumado com a aula presencial, com o contato, com o olhar no olho, né? E essas aulas mediadas pela tecnologia, onde a gente normalmente dá aula no silêncio em alguns casos, né? Elas são desafiadoras. Então, é bem um novo momento, um aprendizado, né, para todos nós. E a minha ideia hoje é a gente trocar um pouquinho de ideia, conversar um pouquinho sobre o Teams, né? Sobre essa ferramenta. Só um minutinho aqui que eu cliquei no botão errado. O palestrante clicou no botão errado. Pensa nisso. Eu vou carregar o PowerPoint aqui de um jeito um pouquinho diferente para ele ficar melhor para vocês aí, tá? E aí, por favor, qualquer problema, qualquer dúvida, por favor, me interrompam, façam perguntas, tá? Para a gente ir conversando e interagindo, né? Normalmente, eu sei que todo mundo aqui já está um ano trabalhando com o Teams, né? Não é muita novidade, né? Tem algumas coisas legais novas que a Microsoft está implementando nele, que eu quero apresentar para vocês, tá? Já agradeço a presença de todos novamente, tá? E aí é um desafio, né? Como eu estava falando, todos os dias a gente chamar a atenção dos nossos alunos, manter eles presos com a gente, né? E cada professor vai criando algum tipo de estratégia, algum mecanismo, alguma coisa. E eu gosto muito mesmo e tem funcionado muito bem com os meus alunos em sistemas, em engenharia de software. E eu acho que eu assustei o pessoal das engenharias quando eu apareci com esse fundo aqui, né? Eles perguntaram se a aula ia ser de agronomia, se ia ser uma aula de, né, se eles estavam no curso certo, na disciplina certa,
mas eu acho legal, de alguma forma, a gente criar alguma surpresa, né, chamar a atenção dos alunos para alguma coisa, né, quando você vai dar uma aula em cima de né, sobre tecnologia dentro de um data center que ficou basicamente submerso por um ano no mar lá da Escócia para fazer testes pela própria Microsoft, ou às vezes fazer algumas brincadeiras, né, como eu posso ajudar, ou ainda algumas brincadeiras um pouco mais divertidas, como colocar um marsupial feliz aqui do meu lado, mas eu acredito que isso é uma ferramenta que pode ser utilizada, né, que é importante a gente utilizar, porque quebra o gelo, né, eles conversam, eles interagem um pouquinho melhor com a gente. Bom, qual que é a minha proposta para hoje? Se não estiver trocando os slides, por favor, tá, me avisem, e eu também estou de olho aqui no chat. Então, primeiro, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o básico do Teams, como que ele funciona, né, uma rápida revisão de algumas coisas, né? E depois algumas novidades, certo? E uma das perguntas que eu mais ouço, né? Mas por que no meu Teams não aparece isso? Isso é uma dúvida bem comum do pessoal, mas não tem isso no meu Teams. E eu quero mostrar para vocês como que a gente pode resolver isso também, tá? Aproveitando que nós estamos com um número muito bom de 33 participantes, um número bem legal, tá? Eu queria que a gente já começasse com uma atividade em grupo, pedindo para vocês, em grupos, tá? Fazerem o seguinte, discutirem dois temas, duas perguntas básicas. A primeira é, quais práticas de sala de aula que você conseguiu, né, trazer para o Microsoft Teams e que funcionou melhor, para a gente poder trocar algumas ideias, né, conversar um pouquinho entre nós, né? E quais foram as principais dúvidas que você sempre teve no Teams e nunca teve coragem de perguntar ou nunca teve oportunidade de perguntar, tá? Eu queria muito que vocês trocassem uma ideia com relação a isso, tá? Trocassem uma ideia com relação a sobre essas duas perguntas. Então eu vou dividir vocês em alguns segundos e daqui a pouco, daqui a 8 minutos, eu chamo vocês de volta, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Tá indo, tá? Calma que vai dar certo, pessoal. Acredita que vai dar tudo certo. Professor Walter, tá me ouvindo? Tô. Eu acabei de entrar, eu estava em estágio com os alunos, termino. Oi, professora Jane. Oi, Walter, tudo bom? O que Tudo. aconteceu? Você não foi para nenhuma sala? Eu fui para uma sala. Ah, tá. Eu agora tenho que sair daqui. Eu estava tentando encontrar essa sala. Desculpa. Ah, não. Eu mandei vocês. Fica tranquila. Ah, eu vi que estava todo mundo caindo. Eu falei, ué, o que aconteceu? Não, eu mandei vocês para uma sala para vocês conversarem. Eu vou mostrar depois como fazer isso. A gente pode ficar aqui também conversando, tá? Essa é uma das novidades do Teams. A gente consegue mandar as pessoas para uma sala para elas conversarem. Eu pensei que tu estava derrubando todo mundo. Não, na verdade derruba. Querendo ou não, vocês saem da reunião e vão para uma outra sala. Conversar um pouquinho. Se quiser me mandar, fica à vontade. Vou aceitar. Deixa eu ver também acabei retornando aqui, que eu tomei um susto. Falei, o que aconteceu? Não, é isso mesmo. Era essa a ideia mesmo. Vocês irem ficarem lá. Eu vou tentar mandar vocês de novo, tá? Só um pouquinho. Beleza, então. Obrigada. O pessoal ficou com medo, tá tudo voltando. Deixa eu ver se eu consigo criar mais uma sala aqui e mandar vocês para essa sala. Oi, professor Fernando. Eu estava falando com o senhor bem no meio do momento que eu dei um comando no Teams aqui para dividir vocês. Daí ficou mudo, eu acabei não entendendo a dinâmica. Eu entrei com 5 minutos de atraso. O professor pode me explicar como é que está funcionando? Sim, a ideia hoje é a gente ver um pouquinho das novidades do Teams. E uma das novidades é que agora você consegue criar salas e mandar o pessoal para essas salas para eles conversarem,
eu vou mostrar como fazer isso e depois trazer o pessoal de volta, mas alguns se assustaram e clicaram no sair. Aí Ô, vocês... Walter, me coloca de volta lá. Isso, eu estou tentando aqui, prof. Aí o que Lá com o acontece? professor Arlindo e com o professor Gilson. Tá, só um pouquinho. Eu tô tentando mandar vocês de volta para as salas, tá? Eu só voltei para cá para dizer que as profs lá estão tudo certo na sala, queriam ficar por lá mesmo. Não, depois eu Só trago para todo ver que mundo de estava tudo volta. certo, beleza. Não fui eu que saí, não, Walter. Me expulsaram lá, não sei como. Exato, eu também. Elas está no administrativo ali da reunião. Pode Meu Deus. Tá, gente, vamos fazer o seguinte, então. Eu não estou conseguindo botar vocês numa sala por algum motivo, né? Vão conversando aqui sobre esses dois temas. Eu vou entrar nas salas para ver o que o pessoal está fazendo, tá bom? Eu já volto, tá? Não saiam daqui, por favor. Tá certo. Estamos com a Bianca, a Lisiane, o Fernando, a Jani, o Paulo e é isso, né? Isso. Então, gente, eu vou dizer o que eu tenho feito, né? Eu tenho usado bastante o MS Teams para montar os grupos de trabalho, né? Só que agora eu descobri que a gente vai poder fazer isso em tempo real. Eu já deixava as salas prontas, né? E acessava. E uma prática que deu bastante certo foi sempre conversar com eles, à medida que eu ia fazendo os questionamentos, eles tinham que abrir a câmera ou responder no chat, porque alguns alunos nossos não tinham câmera, né, no aparelho, principalmente quando eram os computadores, né, quando eram o celular, ainda todas têm. Então, essa foi uma das questões que eu usei bastante, foi essa questão, né? Pedir para eles abrirem e também trabalhar com os grupos. Essas seriam, assim, as minhas práticas mais comuns com o Teams, né? Não sei os demais, o que... Posso falar, então, Pedro, o que eu fiz, que eu achei bem interessante. Usei ano passado, pouco, e esse ano já aproveitei no início do ano fazendo, foi bem legal. Como no Teams a gente consegue compartilhar a nossa página web... E eu criei até foi uma dica de uma capacitação, o Jamboard, que é do Google. Aí eu comecei a aula dizendo assim, né? Tipo, era uma aula de um assunto, né? Começando. E eu falei assim, o que vocês pensam sobre? Que era a questão de para que serve o governo, né? Que é a disciplina Economia e Finanças do Setor Público. E aí eu pedi para eles no Jamboard colocar as informações. E o Teams, como estava compartilhada aqui a tela, ela acontecia em tempo real. Então, foi como mais ou menos assim, eu imaginei na sala de aula como eu usaria se fosse presencial, né? De eles irem até o quadro e escrever o que eles pensam sobre isso. Mas como eu achei que foi muito mais produtivo, assim, usando esse ambiente, porque ele tinha o Jamboard, tem aqui o Teams compartilhado, e eles conseguiam ver em tempo real o que eles estavam... O que os colegas estavam escrevendo, o que eles estavam escrevendo. Aí um comentava sobre o outro, foi bem legal. Isso foi um exemplo que eu usei, assim, que eu achei que foi bem interessante. Quem mais, gente, aqui do grupo? Muito bom, professor, super fã do Jamboard. Depois que aprendi na capacitação, também uso muito. E é bacana, bom, porque dá para planejar, inclusive, aulas, né? Aí eu estou falando mais do meu caso, que dou aula para licenciaturas, né? Eles conseguem programar, e muitos deles estão atuando, principalmente os alunos de terceiro e quarto ano, já estão atuando na escola de forma virtual. Então, eles estão levando até para dentro das salas de aula deles, né? Isso é uma coisa bacana também. Não sei aqui se o professor Fernando tem espera. O professor Renato, o professor Paulo... se tem alguma experiência para dividir com a gente, de como tem usado, como tem utilizado. Eu vou aproveitar, então, vou dar um outro depoimento agora como aluna, né? Vamos Não lá. sei, acho que o professor Fernando, ele está em espera, né? Ele não está aqui, Tá então ele está na outra sala. Não. Ele não está, ele deve estar em outra sala. Ele deve estar em outra sala. Eu tenho aula com o professor Fernando, eu estou fazendo agora a disciplina lá no EMAGE, né, que para quem não sabe, eu faço faculdade de Direito. Se tudo der certo, esse ano me formo. E aí o professor Fernando, ele é meu orientador lá no EMAGE, né, e está sendo bem interessante porque, assim, como é que funciona a dinâmica da disciplina no EMAGE? A gente faz atendimento ao público, claro que a gente está sempre assessorado, né, pelos advogados, que é o professor Fernando, o professor Cláudio, a professora Viviane e o professor Carlos,
que são os advogados que assinam, mas nós, estudantes, a gente faz a prática. Então, com o Teams, está sendo muito legal, porque na presencialidade seria assim, eu e a minha dupla faríamos atendimento a uma pessoa que vem com a demanda do EMAGE, mas a outra dupla faria o outro atendimento. Então, a gente ficaria muito restrito naquele atendimento pontual. E com o Teams, o que está acontecendo? Todos os atendimentos estão sendo de forma virtual também, e nós conseguimos acompanhar não só o nosso atendimento, a gente também consegue acompanhar as entrevistas, as conversas e os atendimentos das demais duplas. Então, o Teams, eu vejo que facilitou nesse sentido, né? Então, porque daí agora eu já fiz um atendimento com a minha dupla, mas eu também já acompanhei um outro atendimento que era um tema completamente diferente do que eu fiz. Então, eu aprendi 2 vezes, coisas que talvez na presencialidade a gente não ia conseguir. Então, foi também mas aí eu estou falando como aluna, não sei como é que o professor Fernando pensou isso como professor, mas como aluna eu gostei dessa proposta. Até falei para ele assim que estava com medo de perder um pouco do conteúdo, né? Porque quando você pensa na prática profissional, poxa, aí a prática, a gente eu pelo menos tenho muito nessa caixinha, né, de presencialidade, mas que nada, pode ser virtual tranquilamente. Jane, só um pouquinho, deixa eu te interromper. Pessoal que está chegando agora, a prática hoje do professor Walter era justamente nos dividir em turmas, em salas, né? Por isso que a gente saiu dessa sala e foi para uma sala que o professor Walter nos conduziu, e ele pede, então, que nós conversemos sobre quais são as práticas que a gente usou no Teams e que a gente achou que foram boas, que melhor funcionaram com os alunos. Por isso que a professora Jane estava falando. Então, a palavra aqui está aberta, né? Para quem mais gostar de falar. O professor Renato, o senhor está na sala certa, sim? Né? O professor Renato lá no chat perguntou. Aí temos aqui o professor Paulo, a professora Terezinha, agora então o professor Michael também, né? Então fiquem à vontade para falar da sua experiência, né? Dessa primeira questão. Sim. Então, eu estava numa outra sala, e aí caiu, e agora eu entrei e caí nessa aqui. Então tá, fica por aí. O Walter disse que quem chegar aqui é para ficar por aqui, então vamos ficando. Eu tava lá com o Lenz e mais o professor. Isso, eu também estava com o professor Gilson e com o professor Zanella, e de repente eu saí e me encaminharam para essa aqui. Então vamos ficando por aqui. Deixa eu explicar, acho que rapidinho, o que o professor Walter está querendo fazer, né? O intuito dele foi colocar ele nos colocar em salas separadas da forma que ele quis, e depois ele vai mostrar para a gente como fazer isso, né? Como o professor vai conseguir separar os alunos da forma que o professor quiser, né? Eu quero uma equipe com aluno A, B e C, mas primeiro o professor Walter brincou com a gente, nos colocando nas turmas, para a gente ver pelo lado do aluno como vai funcionar. Então, a prof. Terezinha ter ido para uma outra sala, e a prof. Berete também estava em outra, daí saiu, voltou para cá, essa dinâmica mesmo. Pois é, e aí nesse caso, então vamos lá, nesse caso, eu entrei nessa sala, fui encaminhada para outra, eu encaminho os alunos, aí de repente o aluno cai lá, como é que ele volta para aquela sala e não para essa? É isso que ele vai nos explicar daqui a pouco, professora. Vamos fazer a nossa tarefa primeiro aqui, que é dizer quais foram as práticas que a gente já usou e que pergunta que a gente gostaria de fazer sobre o Teams que a gente nunca fez. Então, é essa pergunta que eu estou fazendo. Ótimo. Então, essa é a primeira pergunta, já que a gente vai levar para o professor Walter. Como que nós conseguimos dividir as turmas em grupos? Né? E como que a gente faria esse movimento do professor nos botar numa sala, dar um tempo e depois a gente voltar para a sala de aula principal? Boa pergunta. Professora Terezinha, usou alguma prática do Teams que foi boa, que os alunos gostaram? Eu usei o normal de compartilhar slide e usei bastante o quadro, né? Whiteboard. Sim. Eu achei muito bom a possibilidade de usar o whiteboard, e também de usar a canetinha aqui, quando você compartilha o slide, né? Isso é uma coisa que a gente não faz quando está na sala de aula lá, a gente no máximo usa um laser point, e aqui a gente conseguia, né, com a canetinha, circular alguma coisa que a gente queria dar mais ênfase, né?
Então, foram as coisas mais simples, assim, que eu usei. Compartilhei vídeo, essas coisas, e funcionaram bem. No começo, claro que dava alguns tiltzinhos, depois a gente sempre esquecia aquela coisa de botar o som, né? Mas depois eu já consegui. Mas de recurso, eu sei que o Teams tem muito mais recurso, mas assim, recurso que eu usei foi o whiteboard que eu usei e essa circular. Opa, voltamos. Isso, estou trazendo vocês de volta. Boa tarde, professora Terezinha. Boa Obrigado pela tarde. presença. Estamos aqui conversando e já temos uma pergunta e já temos também alguns depoimentos de que práticas foram usadas, tá? Oi, Walter. Sou meu, a minha equipe. Oi. A Bela disse que já saiu fora, não quis mais. Professor, não fui eu que saí, não. Fomos Eu caí abduzidos da da sala. Quando a Berenice olhou que eu estava na sala de aula, ela saiu. Velho, ela disse que não. Sim. Então ela já foi para outra. Eu acabei sendo retirada da sua presença, professor, não sei o que foi. Eu fui abduzida. Walter, Oi. a turma que estava comigo. Então, professora, deixa eu agora contar os segredos. Então, a ideia agora é vocês trocaram um pouco de ideia para a gente quebrar um pouquinho do gelo, né? O pessoal está mais animado. Agora vamos ver como fazer isso, tá? Esse material que eu estou projetando, ele está na pasta de arquivos da equipe do Teams. Vocês podem baixar para vocês, tá? E eu fiz o passo a passo de como fazer isso. Então, vamos lá. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Teams, ele tem um aplicativo que fica instalado no computador, né? E esse aplicativo, ele recebe atualizações. A princípio, as atualizações deveriam ser feitas de forma automática. Então, automaticamente, ele deveria atualizar. Só que, em algumas vezes, dependendo do computador estar um pouquinho lento, quando tem alguma outra coisa rodando, ele pode postergar as atualizações. Então, como que eu forço... Por exemplo, a pessoa pergunta, mas não tem esse botão que você mostrou hoje na apresentação no meu Teams. Como é que eu posso forçar ele para atualizar? Basicamente, você vai clicar na sua fotinho, quando você entra na tela principal do Teams. Depois, você vai no menu de verificar atualizações. Sobre, primeiro a gente vai ver a versão. Sobre, e depois a gente vai ver a versão, tá? A versão é justamente o número da versão onde você está no Teams, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar uma mensagem assim, ó, que ele fala ali a data da última atualização. Então, quanto mais próximo do dia atual, você está com a versão mais atual, tá? Então, tem vezes que você faz o processo de forçar a atualização do Teams e ele não atualiza, ele demora um pouquinho, tá? Então, não fiquem brabos, mas isso vai aos poucos sendo liberado. Tem algumas funcionalidades que nem no meu Teams, que eu estou na última versão, ainda não apareceu para mim, tá? Eles vão liberando aos poucos algumas coisas, tá? Como é que eu forço, então, a atualização? Como é que eu faço o meu Teams atualizar? É praticamente o mesmo caminho. A gente vai clicar ali na nossa fotinho do perfil, certo? Aí nós vamos no menu de verificar atualizações, tá? E aí é basicamente isso. Você vai pedir para o Teams se atualizar e ele vai, à medida do tempo que ele conseguir, baixar e instalar a nova versão, tá? E aí um conselho é talvez fazer isso uma vez por semana, né? Se você lembrar, ir lá e dar uma forçadinha para que ele sempre se mantenha na última versão, que aí você tem todas as novidades sempre com você, tá? Ficou claro a questão de versão e atualização, pessoal? Tudo bem? Eu tive um problema desde o ano passado em relação à atualização. Uhum. Esse ano eu tentei entrar num outro processo junto ao time, né? E ele não consegue rodar no meu computador. Então eu voltei para o antigo, só que ele não está atualizado. Aquela faixa que aparece ali, né? Embaixo, que aparecia uma faixa de você abrir a câmera, você abrir o microfone, fazer um compartilhamento, ele continua ali embaixo ainda. Eu fui até a Univille na começo do mês. Uhum. Eu fui lá para tentar atualizar,
Aí disseram para mim que eu tinha que sair do antigo, entrar no novo, mas eu tentei fazer isso, aí ele não roda. Não roda os meus slides, não roda nada. Uhum. Professor. Entendeu? Eu vou tentar hoje. Tá. Eu apaguei o novo, acho que apaguei, né? Uhum. E vou tentar entrar no antigo. Mas eu estou um mês tentando me atualizar. Provavelmente, professor, deve ter acontecido algum probleminha pontual no seu computador, que ele deve ter corrompido algum arquivo e o Teams está meio instável. Isso já vi acontecer, tá? A solução é justamente o que o senhor fez. A gente desinstala o Teams lá pelo Windows mesmo, tá? Pelo sistema operacional, desinstala e instala ele todinho de novo, tá? O senhor não vai perder nada, na verdade. Mas o meu, eu fui na universidade Uhum. há um mês atrás, né, no começo do mês, e não foi desinstalado. Eles não conseguiram desinstalar o meu, porque eu peguei via universidade, tá? Eu não peguei um programa. Certo. Eu fui pela universidade, eu tive o acesso. E hoje ainda eu faço isso. Eu não faço direto, porque se eu entrar no processo direto, ele não desenvolve. Então, eu entro primeiro na universidade para depois entrar no sistema, pela universidade. Pelo site da Univille. Pela site da Univille. Tá, deixa então, o senhor me deu um gancho muito bom agora para eu lhe ajudar. E ajudar talvez outras pessoas. A professora Cíntia falou que não tem essas opções no dela. A gente tem que lembrar que o Teams ele pode ser executado de duas maneiras. Você pode acessar ele como um programa instalado no seu sistema operacional, como o Word, o Excel, Não funcionou. o Paint, isso, que é uma forma. E a outra é usar ele como uma aplicação web, através da página da Univille. Você acessa a página da Univille, entra no Outlook ou entra no link do Teams e você está dentro dele. A versão web, professor, ela é um pouco mais restrita, ela não tem essas funcionalidades que eu estou mostrando aqui. O que eu estou mostrando aqui é o Teams instalado como um aplicativo. Então, eu já anotei aqui o seu nome, professor. Eu vou entrar em contato com o professor Jean, né, que é o pró-reitor, para ele entrar em contato com a equipe de TI, para eles agendarem um horário para atender o senhor e ver o seu computador. Talvez vai ser necessário algum tipo de intervenção um pouco mais complexa, como por exemplo... É que o meu é o Mac, né? É o Mac? Só consegue entrar no... Ele não consegue entrar no normal, né? Ele tem que entrar pelo Chrome. Entendi, professor. Tem professores que têm Mac que têm usado, até tem professores que estão aqui que me ajudaram a montar essa apresentação que têm conseguido usar. Então eu vou pedir para o pessoal da TI entrar novamente em contato com o senhor para ver a situação, tá? Mas muito obrigado pela sua colocação, porque já esclareceu alguma dúvida que a gente tem normalmente, que é essas duas formas, né? Se eu uso o Teams pela web, que é pelo navegador, pelo Chrome, né? Eu tenho a experiência mínima, que é eu vou conseguir dar a minha aula, transmitir a minha imagem, transmitir o meu PowerPoint, sem problema nenhum, né? Só que a experiência mais rica, que foi essa que eu fiz com vocês agora, de criar salas dinâmicas para vocês conversarem, trazer vocês de volta, ela ainda só existe na versão instalada. Então a gente tem que tentar verificar como resolver o seu problema, tá? Mas porque deve ser a minha instalada não consegue rodar as minhas imagens, né? Não consegue rodar. Ela simplesmente não roda. Aí eu já tenho um pessoal que está olhando a minha net e tudo, né? Para ver qual é a minha capacidade, que eu troquei agora para uma outra, para Claro, e ela simplesmente empata, para, não vai para frente. Aí eu fiz assim na semana passada. Eu usei as duas, só que aí os alunos entraram na instalada e eu entrei na web. Aí o que aconteceu? De repente nós estávamos em salas diferentes. Mesma sala, só que em salas, em locais diferentes. Em reuniões mesmos diferentes. Alunos, o mesmo pessoal, mas em salas diferentes. Isso.
Isso pode acontecer, tá, professor? Isso é um pequeno defeito do Teams que, às vezes, ele demora um pouquinho. Quando você abre uma reunião, que é uma aula, né? Isso que ele chama de reunião, ele demora um pouquinho para notificar todo mundo que abriu aquela reunião. Então, é muito comum, principalmente né, os professores que trabalham na parte administrativa da Univille, tem os grupos, as equipes de trabalho, e daí um entra, abre uma reunião, o outro não viu, abre outra e fica 2 reuniões, uma em cima da outra. Então, isso é uma coisa que a gente tem que lidar um pouquinho com o Teams, porque ele realmente tem essa demora para notificar todo mundo, sabe? Então, eu estou tentando hoje, eu tentei apagar, eu não sei se eu consegui, né? Tá. Eu tentei tirar o instalado. Certo. Tá? Eu vou trabalhar só contigo para ver se funciona. Legal. O ano passado funcionou. Certo. Não funciona, o web funciona perfeitamente. O instalado é que pode dar esses problemas que o senhor está falando aqui, né? Mas ele tem a vantagem de ter as funcionalidades mais legais, né? Ele tem essas melhorias que a gente pode aplicar, tá? Mas normalmente eu anotei seu nome aqui, eu vou entrar em contato com o pessoal da TI para a gente verificar como lhe ajudar. Combinado? Eu dou aula hoje, vamos rezar um pouco para ver se funciona. Professor Walter, professor Fernando está com a mão erguida. Então, e para mim aqui não está. Por favor, professor Fernando, pode falar. Agora atualizou. Obrigado, professor Walter. Eu não sei se o senhor e os demais professores que me ouvem perceberam que agora, nesse mês em diante, quando a gente está dando aula e projeta slides no PowerPoint, eu tenho notado, e o seu slide aqui há pouco também aconteceu isso, uns pontos em cima das letras, dificultando a identificação, às vezes até da palavra. Isso começou a surgir agora, não tinha no passado. O que é isso? Vocês estão percebendo? Porque eu não coloco esses pontos, o professor também não deve ter colocado. Não, isso provavelmente é alguma falha ou de software, professor Fernando, ou do hardware de vídeo do seu computador, tá? Não é que ele está estragado, pode ser que ele esteja apenas desatualizado. Então, o que acontece? O Teams ele faz uso do recurso gráfico do computador, que a gente chama de placa de vídeo, para poder desenhar de uma forma mais perfeita o PowerPoint, vídeo e assim por diante, né? Então, nesse momento aqui, quando eu subi o meu slide para dentro do Teams, eu não estou compartilhando a minha área de trabalho, eu não estou compartilhando a minha tela. Eu subi o meu slide para o Teams e ele foi distribuído para todos os computadores. Dessa maneira, o slide é aberto no seu computador. É o seu computador que está abrindo o slide, não está recebendo o slide pronto, é ele que vai desenhar. Então, nesse processo de abrir o slide, pode acontecer alguma falha, né? E aí, uma possibilidade é que o aluno, quando ele está neste modo aqui de apresentação, quando o professor escolhe esse modo, ele pode retroceder no slide e avançar, que não muda o meu slide que eu estou apresentando. O aluno pode trocar, vocês podem fazer essa experiência, vocês podem trocar de slide, tá? E vocês vão para frente, vão para trás, vocês fazem a sequência de vocês. Quando vocês saírem do slide que eu estou, que agora é o slide 6, ele vai aparecer uma nova opção que é retornar para o apresentador, que é para vocês voltarem para o ponto onde eu estou vendo, que é o que eu gostaria que todos estivessem vendo, mas vocês têm a liberdade de escolher. Ao trocar de slide, ele força o redesenho da tela. E aí isso pode ajudar, tá? Mas, professor Walter, mesmo que o apresentador trave para que o aluno não fique circulando... Não, aí sim. Se travar, daí não tem jeito. Se travar, não tem milagre, tá? Ok. Porque eu não gosto quando ele fica circulando antes... Eu fui mexer e travei tudo, eu acho. Não, então, inclusive, como todos nós aqui somos participantes do grupo, né? O que aconteceu foi que ele basicamente, alguém assumiu o controle. Tudo bem, nós estamos justamente aqui para a gente poder experimentar isso e ver isso acontecendo, tá? Eu vou tentar retornar aqui a apresentação só um segundinho, tá? Mas esse tipo de coisa, no caso, quando todos são apresentadores, pode acontecer, entendeu? Você pode assumir o controle no lugar de outra pessoa, tá? Tem mais alguém com a mão levantada? Eu ia dizer, tem a professora Sueli e a professora Sofia. Não sei Por favor. quem levantou antes, mas são elas duas. Professora Sofia, por favor. Depois, pode ouvir a professora Sueli também?
Eu só não entendi. Você não compartilhou o seu slide aqui pelo Teams naquele retângulozinho com setinha? Foi naquele retângulozinho com setinha, professora Sofia. Só que quando você compartilha o slide, tem múltiplas formas de fazer isso. A primeira, que fica mais à esquerda, é compartilhar a área de trabalho. Então, é como se o Teams filmasse a minha tela e transmitisse isso para o computador de todos os alunos. Tá? Então, o que eu vejo, eles veem também. É como eu geralmente dou aula. A outra maneira é você subir, carregar o PowerPoint para dentro do Teams. Você é a opção que fica mais à direita, tem um botãozinho procurar. E aí, quando você carrega o arquivo, o que acaba acontecendo é que ele manda esse arquivo para todas as pessoas, né? E ele abre o slide no Teams de cada aluno. Então, isso economiza a internet, o consumo de internet é um pouco menor. Ah, tá bom. Obrigada. Imagina. Além do professor poder ver o chat enquanto está passando os slides, né? Perfeito. E ele tem essa interação melhor porque daí o chat não some para ele. Como é que é a primeira que o senhor falou aí? É compartilhar. E aí lá, quando ele aparecer as opções, a mais à esquerda vai aparecer assim, área de trabalho ou desktop se tiver em inglês, né? Tá. Essa é a que ele filma a sua tela e manda para todo mundo. Tá, mas e antes dessa? Como é que era? Não, essa é a principal. Essa é a principal. A nova, que nem é tão nova assim, já existe um bom tempo, é o lado que está à direita. Nessa mesma tela de compartilhar, lá à direita, vai ter uma coluna escrito PowerPoint e vai ter um botão procurar. Aí, quando o senhor entrar no procurar, o que vai acontecer? O senhor vai conseguir subir um arquivo, escolher um PowerPoint da sua aula, né, que tem o seu material, ele vai ser carregado para o Teams, certo? E ele vai ser enviado para cada aluno, uma vez só, inteiro. E os alunos vão automaticamente ver ele na tela do Teams, ele é aberto na tela do Teams. Tá? Essa forma permite, como a professora falou, continuar vendo os slides, o chat, tá? PDF funciona igual. Então, professor Renato, não. Tem que ser PPT. Tá? Tem que ser PowerPoint. A professora Sueli, acho que não falou ainda. Isso, professor. Por favor. Você falou há pouco sobre a atualização da versão do Teams, né? Uhum. Eu acabei fazendo o procedimento que o senhor explicou, porque eu vi que a minha versão estava no dia 16. Eu fiz a atualização, mas ele permaneceu no dia 26, não alterou, né, para o dia 22. Por que aconteceu isso? Excelente pergunta, professora. Porque ele não faz na hora a atualização, porque ele não quer impedir a senhora de trabalhar. Então, ele vai fazer por debaixo dos panos o download do arquivo, que não é um arquivo pequeno, é por volta de uns 200 MB de download. Então, se a senhora já estiver dando aula, transmitindo o vídeo, isso pode dar no termo técnico, uma agarrada na internet, entendeu? Dar uma segurada. Então, ele vai fazer no melhor momento, mas o legal é executar essa opção de vez em quando para forçar a atualização. Ok, então amanhã provavelmente deve estar atualizado, é isso? Não posso lhe garantir, ele tem vontade própria, tá? Tá bom, professor, obrigada. Valeu. Professora Valdirene? Oi, isso. Oi. A minha dúvida é o seguinte, eu compartilho slides, como o professor falou, baixo o arquivo e compartilho. E eu quero compartilhar um arquivo em PDF. Como que eu devo proceder, que eu não consegui? Tá, o PDF ele não dá essa opção de transmitir o arquivo para o Teams. Oi, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Ah, tá. Como faço para compartilhar um arquivo em PDF? Então, professora, essa opção de você subir o arquivo para o Teams, para ele ser enviado para todos os alunos e ele abrir na tela do Teams de cada aluno, né? Quando você manda o arquivo para o Teams, só funciona em PowerPoint, não funciona em PDF. Então, PDF, a senhora vai ter que fazer o modelo tradicional, que é o quê? A senhora vai abrir o PDF no seu computador e na opção de compartilhar a tela,
e clicar na opção mais à esquerda, que é a área de trabalho. Então, a senhora está compartilhando a sua tela todinha com os alunos. Tudo que a senhora está vendo no seu computador, eles estão vendo. Entendeu? Sim, Tá? entendi. Então eu faço dessa maneira. Isso, Obrigada. perfeito. Não, esse é o correto. Entendeu? Essa opção de enviar o arquivo é só para tentar facilitar um pouquinho. Porque eu tentei compartilhar a tela, né, a área de trabalho, só que daí, então, eu não visualizo pelo Teams. Eu visualizo no meu computador normal, só que eles estão visualizando. Perfeito. Então a senhora está transmitindo a sua tela para eles. E isso consome mais internet, ele trava mais fácil, né? Consome mais internet. Eu já tive problemas com uma aluna que morava em Paraná, aqui na parte litorânea, que ela só tinha 3G. Oi? Tudo bem, pessoal? Tá me ouvindo? Oi. Tá. Eu já tive esse problema de uma aluna que também ela morava aqui na área litorânea do Paraná e só tinha 3G e era difícil para ela, tá? Por isso que eu gravo as minhas aulas. Porque aí pelo menos ela tem a opção de poder assistir a gravação. Tá? Obrigada, professor. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, mais alguma dúvida com relação à atualização? Podemos ir para a parte divertida? Agora vem a parte legal, tá? Prometo para vocês. Então a gente já viu como atualizar, né? Eu queria fazer uma pergunta, Val. Oi, por favor, professor Walter. Tem no chat uma pergunta da professora Nádia também, tá? Eu não estava com o chat aberto, desculpa. Vamos só deixar o professor Renato perguntar, daí eu leio a da professora Nádia, combinado? Ok. Obrigado. Obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Eu queria uma dúvida que me apareceu ali, que coloquei uma tela de fundo ali, né? Bonito fundo. Daí aparece, só que daí, eu não sei se é o meu computador, que falta alguma memória, alguma coisa, questão de vida, eu coloco uma peça preta, digamos assim, a calculadora, né? E ela desaparece ali, na tela de fundo. Tá vendo? O meu braço também desaparece. Acabei de passar por isso ontem, professor. Tô tentando mostrar um livro para vocês. Pois aí eu queria saber se tem como... quer ver? Agora eu troco para minha tela aqui, normal, sem tela de fundo. Fazer uma experiência aqui, só um pouquinho. Tira o fundo. Já apareceu, agora pronto. Agora a minha casa aqui. Não fique notando aí, dando defeito, faz favor. Não, bonita coleção ali atrás. A minha calculadora. A minha calculadora. Dá para ver agora. Minha mão também, né? Professor... Quer mostrar um objeto, né? Quer mostrar um objeto para o aluno, esse objeto e tal. Então, o que acontece? O Teams usa um algoritmo de inteligência artificial para recortar o nosso corpo da imagem, tá? E esse algoritmo ele está sendo treinado ainda. Então ele sabe identificar o rosto, os ombros, os braços, as mãos com algumas falhas, mas ele pode falhar. E aí quando a gente põe um objeto na frente da gente, ele falha. Aí ele põe o fundo aqui, tá? Então a única forma de mostrar o objeto é tirando o fundo. Não tem jeito. Então, tá certo. Obrigado. Imagina. Deixa eu ler aqui a pergunta da professora Nádia. Como que eu posso organizar as salas por assunto? Por exemplo, todas relativas à sala de aula em uma pasta. Todas as relativas às orientações em outra pasta. Professora Nádia, só me ajuda aqui, professora. A sua ideia é as gravações ou as aulas? Não, é quando eu vou procurar, digamos, eu vou entrar lá nas equipes, a hora que eu abro, aparece aquele monte de ícones ali, cada uma de uma sala, de uma sala de reunião. E aí eu fico passando para lá e para cá, até achar aquela que eu quero, que eu preciso. Então, o que eu pensei? Organizar, como se eu pudesse organizar em pastas. Uma pasta onde só tenho as salas relativas às aulas, a outra relativa só às orientações, outra só a reuniões, e assim sucessivamente. Ter uma organização para não ficar aquele monte de ícone, eu tendo que passar um por um para localizar aquela que eu preciso no momento. Isso, professor Vise aqui sempre me ajudando, obrigado, professor Vise. Tem uma opção de você criar etiquetas, de você etiquetar coisas no Teams. Ainda não existe o conceito de pastas, professora Nádia. O que dá para fazer também, além de etiquetar, né? Ele está mostrando ali, ele colocou ali no chat, dá para etiquetar e depois
usar o filtro para encontrar por etiquetas, né? Talvez se criar as mesmas etiquetas para os mesmos tipos de equipe, isso pode lhe ajudar. O que eu vou mostrar mais para frente é como ocultar algumas equipes, por exemplo, do ano passado, porque a gente tem as disciplinas do ano passado, né? E elas ficam misturadas com as desse ano. Então, tem a possibilidade de você ocultar algumas equipes e depois trazê-las de volta. Uhum. Ok. Legal? Professor Custódio, por favor. Walter, a minha pergunta, como eu trabalho com matemática, a maior dificuldade que eu tenho é a possibilidade de como escrever a tela, não sei se o Teams existe, né? Usar a tela como se fosse o quadro negro. O quadro negro. Porque eu ouvi falar que existe na internet um recurso que eles vendem, coisa assim, mas eu não sei se adapta com o Teams ou se existe uma possibilidade, porque é a maior dificuldade, né? Porque quando a gente ensina ao vivo é diferente, né? Quando na sala de aula, né? Você vê o feedback do aluno, né? E assim eu tenho que passar passo a passo e é muito difícil, porque você tem que preparar uma aula diferente, você gasta o dobro. E se tivesse isso, para mim seria a mesma coisa que tivesse na sala de aula. Sim, professor, tem como fazer isso, tá? Para ser mais natural, porque escrever com o mouse é algo muito complexo. Precisa de muito treinamento para usar o mouse. Isso. Então, existe um equipamento que a gente chama de mesa digitalizadora. O senhor pensa um pedacinho de plástico assim marrom, certo? Cinza. Que você liga um fiozinho no seu computador, USB, e ele tem uma canetinha. Ele controla o seu mouse. Então, o senhor escreve naturalmente nesse pedaço de plástico, mas o senhor está controlando o seu mouse. Então, sim, depois eu me comprometo, já estou anotando aqui, eu lhe passo os links de alguns desses equipamentos, tá? Não é algo já foi muito mais complicado e caro para comprar. Hoje em dia é bem mais acessível, tá? E aí dá para utilizar o quadro branco do Teams ou o quadro branco do Windows, que é um aplicativo que chama Whiteboard, que é basicamente uma tela em branco que você rabisca com o mouse. Aí ele projeta no quadro tudo? Se o senhor abrir pelo compartilhar tela, o senhor vai ver que no compartilhar tela, o senhor pode fazer um teste depois, tem a opção de quadro branco. O que o senhor escrever nesse quadro branco, todos os alunos veem. O problema é que eles também podem escrever. Ele é uma tela de interação, de trabalho em equipe. Tá? Mas nada impede do senhor, no seu computador, instalar o whiteboard. Tá? E aí, deixa eu já colocar o link que a professora Sofia também pediu, da Wacom. Tá? E aí, se o senhor instalar esse programa no seu computador e aí o senhor compartilhar a sua tela, como o senhor faz para dar aula, né? Compartilhar a tela toda, né? E aí fica bem mais fácil porque só o senhor escreve, tá? Sem querer fazer propaganda da Amazon, eu vou botar o link com a sugestão que o professor Paulo deu, certo? Que é justamente a mesa digitalizadora da Wacom, a Bambu, que é a mais simples, tá? Que é justamente essa que permite você desenhar nessa superfície de plástico e controlar o mouse, na verdade. Tudo bem, professor? Tudo. Isso, professor Fernando. Toda a quarta-feira às 17 estamos aqui reunidos nesse desafio de ajudar todo mundo. Deixa eu compartilhar de novo aqui a minha tela, só um pouquinho, gente, que caiu. Professor Walter? Oi, por favor, professor. Só uma dica, tem uma outra marca, chama Huion, é chinesa, que também tem um produto de boa qualidade, o preço é metade da Wacom. Que legal, não conhecia essa. Eu coloquei ali no chat, né, essa marca aí, para quem quiser, tá? Minha filha comprou uma, inclusive com tela, tudo, funciona muito bem. Legal. Então, fica a dica. Eu não conhecia essa marca, professor. Obrigado pela dica. E, por favor, gente, a ideia é justamente a gente trocar experiências aqui, a gente conversando sobre o uso do Teams, para a gente poder ir se ajudando, né? A gente poder
colaborando e principalmente, né, trocando experiências, né? Deixa eu só fazer uma configuração aqui. Pronto, legal. Agora, gente, vamos em frente que o tempo tá passando, mas eu acho que essa troca é bem importante, é bem rica, né? Que mais? Eu quero chegar na parte divertida. A professora Bianca colocou ali que ela usa o iPad como mesa digitalizadora. Existe essa possibilidade, professora Bianca, mas existe uma complexidadezinha de configurar esse ambiente, né? Os professores que têm um pouquinho mais de facilidade também podem utilizar tablets. Tem aplicativos para tablets que você controla o seu computador como se fosse um mouse, tá? Então, só que ele tem algumas complexidadezinhas a mais, mas é possível também fazer dessa maneira, tá? Obrigado pela colaboração. A professora Valéria só complementou ali que nem todas as quartas-feiras vão ser sobre Teams, né? Na verdade, algumas quartas vão ser sobre outros temas, tá? Obrigado, professora Valéria. Só continuando aqui, gente, uma novidade que vai aparecer no Teams de vocês, então não brigue se não apareceu ainda, porque deve estar atualizando, é que quando você agora entrar... Vocês estão vendo minha tela aí, né? Pergunta de 2021. Vocês estão vendo minha tela aí, né, gente? Sim, professor, estamos. Legal, obrigado. Quando vocês entrarem numa reunião agora, vai aparecer essa janela que está aparecendo aí para vocês na imagem, que ela auxilia você trazer pessoas para a reunião. Então, ela permite no primeiro ícone que você clique e ele te dá o endereço que você precisa passar para o aluno para ele poder entrar direto na sua aula. Tá? Então, essa é uma dica legal, porque você... o aluno está no WhatsApp, né? Hoje em dia a gente usa todas as redes sociais possíveis, ele está perdido, não consegue entrar. Quando você entra na reunião, ele aparece essa tela uma única vez, mas tem um jeito de pegar esse link que eu já vou mostrar como fazer. Você também pode adicionar participantes, como a gente já fazia, né? E a gente ia lá na listinha de participantes, digitava o nome, dava um enter, ele chama a pessoa para a reunião. Mas agora tem esse facilitador, além de mandar por e-mail, tá? É uma nova funcionalidade só para ajudar, tá? Obrigado, professor Luiz. Então, é só clicar aqui nesse cara aqui. De novo, esse material está todo à disposição para vocês, com o passo a passo, né? E como que eu pego esse endereço quando eu já estou numa reunião? Imagina que eu já estou numa reunião, tem um aluno perdido, ele não consegue entrar, não consegue achar, e eu quero mandar o link para ele pelo WhatsApp, de alguma maneira. Eu posso clicar na opção para mostrar os participantes, certo? E em seguida eu venho aqui em compartilhar convite. E aí ele vai me dar a opção de copiar o link, tá? A mesma opção que eu tinha anteriormente, ele abre a mesma janela. E aí você pega esse endereço de internet e manda para o aluno, diz assim, entra aí, meu amigo. E ele vai conseguir entrar na sua aula sem problema nenhum, tá certo? Se tiver alguma dúvida, deixa eu ver, não tem ninguém com a mãozinha levantada. Walter, posso te perguntar? Por favor, pode me interromper. Walter, eu tenho um desafio grande que é sempre atender a comunidade no estágio de assistência jurídica dos alunos do direito. Então, eu estou tendo alguns problemas, esse ano principalmente. Alguns assistidos, eles não estão conseguindo entrar mais tão facilmente pelo Teams, eu não sei o que está vendo. Então, você acha que se eu copiar esse link aqui e mandar pelo WhatsApp para o cliente, ele clica no link, ele entra sem precisar instalar o Teams no celular dele? Sim, no celular ele vai ter que abrir pelo navegador, professor. Pelo navegador do Chrome, do Firefox, ele vai conseguir. Pode ser que pelo celular ele também abra automaticamente no navegador e sugira instalar o aplicativo, tá? O que existe um pouquinho mais de dificuldade é quando a gente convida uma pessoa que é externa à Univille, ele não tem uma conta @univille.br, tá? Essa pessoa, a pessoa tem que ser autorizada, tá? Ela tem que ser autorizada a entrar, ela recebe o link, ela entra, ela pede para entrar, e o senhor vai receber uma notificação dizendo que tem pessoas no lobby, que é uma sala temporária, né? E aí o senhor tem que ir lá e aprovar a entrada delas. É assim que eu sempre fiz ano passado. Agora, esse ano, já acho que é a terceira consecutiva que a pessoa não consegue entrar. Aí, eu só queria ter essa certeza. Eles precisam instalar sempre o Teams no celular ou não? Não. A ideia de instalar o Teams no celular é para ter uma experiência melhor. Porque o aplicativo sempre dá uma experiência melhor
quando ele está funcionando direitinho. E como que eu posso dizer para o assistido entrar pelo Google Chrome, que você acabou de falar? Como que é entrar direto pelo Google? Pelo link. Quando o senhor copiar o link por esse passo a passo que eu acabei de mostrar, quando ele clicar no link no WhatsApp, ele vai abrir um navegador. Ele vai abrir o Chrome ou o Firefox. Então, ele já está no navegador. Só que aquela tela inicial dá uma opção de baixar o aplicativo. E aí o que eu falo para eles poderem entrar com mais facilidade? Baixar? Tentar o web primeiro. Tentar o acessar pela web. Tem uma opçãozinha ali de acessar pela web. Acessar pela web. Isso. É porque eu fico de mãos atadas. Eu estou daí na minha casa, eles ficam falando que a tela fica preta. Ah, fica tudo preto, eu não sei como fazer. Aí eu digo para eles arrastarem o dedo na tela para ver se abre alguma coisa. Tem também a questão, professor Fernando, que quando eles estão pelo celular, eles talvez estejam pelo 3G. E aí a performance pelo web, pelo 3G, é bem mais complicada. Ela é bem mais lenta. Então, talvez seja isso que esteja lhe atrapalhando, entendeu? Porque a conexão, talvez, da pessoa não seja tão boa, né, tão constante, e aí, realmente, a experiência não é rápida. Ele demora alguns minutos para entrar na reunião. O professor recomenda que eles estejam, então, em Wi-Fi? É o melhor jeito. É o mais garantido. Então, essa é uma dica boa. Eu vou começar a pedir para eles ficarem no Wi-Fi da casa onde estão, né? Isso. É mais garantido, porque no 3G, dependendo do lugar onde você está, pode ter uma oscilação grande. Se for 4G, não. Aí 4G é melhor que o Wi-Fi. Mas depende de cada um, depende do plano, então não tem como garantir. Obrigado. Obrigado, professor. Professor Walter, professor Custódio estava com a mão erguida. Opa, professor Custódio. Eu já falei, já. Ele só esqueceu de baixar a mão. Então tá ok. Combinado. Vamos em frente, então. Por favor, mas me interrompam, tá, gente? Que mais que nós temos aqui? Me deixe na mão, Teams. Ficou tudo branco aqui para mim. Opa, agora voltou. Outra questão que é importante a gente lembrar, né? Espero que esteja aparecendo aí para vocês o slide 10, que é encerrar as reuniões. Está sim. Né? Obrigado, Morgana. Sempre que vocês terminarem uma aula, é importante ir ali naquela flechinha do lado do sair para baixo e clicar em encerrar a reunião, porque aí isso encerra a gravação, encerra aquela reunião, não fica por horas e horas aberto, né? Então tem a possibilidade, é uma boa prática sempre encerrar a reunião quando acaba a aula ou acaba uma reunião mesmo, tá? Só uma dica mesmo. Quando você sair, nesse caso, não quer dizer que terminou a gravação, né? Não, fica lá gravando, por algumas horas ainda, professor. E o arquivo fica bem grande e difícil de baixar. Professor Walter, eu tenho notado... Nunca fiz isso. Nunca mandei encerrar a reunião. É bem importante, professor. É bem importante porque isso economiza recurso do Teams, economiza espaço de arquivo, ajuda todo mundo. Então, é bem importante. Setinha para baixo, encerrar a reunião, tudo resolvido. E, professor Walter, é importante também lembrar que quem abre a sala é que pode encerrar, né? Isso, perfeito. Isso é importante, que às vezes um aluno abre e tem que pedir para ele fechar. É difícil acontecer, mas se acontecer, quem abre é que tem a operação de fechar a sala. Eu vou dar uma dica daqui a pouco que resolve isso, professora Berenice. Obrigado pela lembrança, e é isso mesmo. É exatamente isso que a senhora falou. Professor Fernando? Eu ia até entrar nessa questão, mas acho que a professora Berenice já abordou. Eu tenho percebido que os alunos estão conseguindo abrir a reunião, que eu acho estranho. Aluno não tem que ter essa autonomia para abrir reunião, né? Uhum. E eu também lembrei da outra pergunta. A gravação está parando, às vezes, no meio. Eu deixei para gravar e quando eu percebo no meio do atendimento, no meio da minha aula, parou de gravar. Um aluno começa a gravar. Eu penso, mas como que o aluno começa a gravar se eu já tinha colocado para gravar antes? Se ele coloca para gravar, ele para a gravação. É ele que está parando, entendeu, professor? Nossa, mas isso então, né? O que a gente pode fazer? A gente, de novo, né? Nós estamos adotando uma nova ferramenta. A gente tem 1 ano e alguns meses de ferramenta. Então, no início, foi adotada uma política bem permissiva, onde os alunos e os professores têm quase os mesmos direitos dentro da ferramenta. Mas eu acredito que,
em a gente continuando a usar o Teams, como a professora Berenice falou, né? Isso vai perdurar por algum tempo e também vai resolver problemas que a gente tem hoje de distanciamento, de custo de trazer uma pessoa externa. Então, acredito que a gente poderia fazer algum tipo de movimento para conversar também com a equipe de TI, porque são eles que administram essa ferramenta, para a gente afinar as permissões, para a gente conseguir colocar alguns bloqueios, talvez, para os alunos não fazerem algumas ações. Tá? Então, eu acredito que isso é uma demanda que eu também posso ajudar, posso conversar com a equipe para a gente ver se é possível, né? Claro que daí vai ter que ter uma discussão de se todos os cursos vão querer isso, se só algum curso vai querer, mas aí é uma coisa que a gente pode talvez ajudar pelo CIP. Tudo bem, pessoal? Então tá bom. O silêncio sempre eu entendo que tá tudo bem, tá todo mundo Tudo vivo. certo. Então vamos Vou em falar frente. por todo mundo. Walter. Tudo em ordem, Walter. Ó, outra dica, gente, que eu acho que é uma dica bem importante justamente para impedir que os alunos saiam abrindo a turma, abrindo a equipe, tá? Usa o calendário, agenda as suas aulas. Eu tenho todas as minhas aulas agendadas até o final do ano. Aí você pensa, meu Deus, mas o Walter ficou agendando 200 e poucos dias letivos um por um? Não. Quando você cria o agendamento, eu já coloco ali o nome da turma, né? O nome da disciplina, o horário. Como nós tínhamos um ensalamento físico, eu até já aproveitei para colocar aqui o número da sala, para os alunos se encontrarem, né, de uma forma mais fácil. E aí, você pode agendar o primeiro dia, vamos imaginar, a primeira aula de segunda-feira às 18h55. E aí você pode informar a recorrência. Você diz para ele, repita isso toda semana. E aí ele automaticamente vai repetir isso para o ano todo. Tá? Então, isso é uma forma de você criar lembretes. Porque, por exemplo, daqui a pouquinho os meus alunos vão começar a receber lembretes no Teams que eles têm aula comigo. Não tem desculpa de saber, eu não sei onde é que era a equipe. O Teams avisa eles recebem e-mail se eles não entrarem. Tá? E, além disso, é muito importante para o time saber quem que ele vai avisar, vocês colocarem qual que é o canal e a equipe. Desculpa, ao contrário, a equipe e o canal, certo? Com isso, você vincula a agenda com aquela equipe de pessoas que é o grupo de alunos, e eles recebem as notificações. Ficou claro, gente? Eles vivem me dizendo que não recebem, professor, eu tenho que ficar compartilhando sempre o link. É incrível, numa turma de 10, eu acho que uma meia dúzia diz, eu não recebi. Mas acho que é porque eles não sabem usar, né? A gente tem um desafio, professor Fernando, que os alunos ainda têm, na minha área, aqui na informática, em sistemas de engenharia de software, é mais fácil, que é a adoção do e-mail da Univille. Acho que isso tem que ser uma doutrina de todos nós professores no primeiro dia de aula, dizer assim, coleguinhas, todos os comunicados oficiais da minha disciplina da universidade vêm pelo seu e-mail @univille.br. Esse e-mail dá acesso a licenças de ferramentas da Microsoft, dá acesso à licença do Office inteirinha para você usar. Então, use esse negócio e, se não quiser utilizar, pelo menos configure o redirecionamento para uma outra conta de e-mail, né? Eu acho que essa adoção a gente ainda precisa trabalhar nisso, professor Fernando. Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida com relação ao agendamento? Só uma dica, né? A possibilidade de ajudar a organizar as aulas, né? Obrigado, professora Nádia. Fica tranquila, tá? Aqui é justamente aquilo que eu ia mostrar para a professora Nádia. Desculpa. É possível ocultar algumas equipes. Às vezes a gente tem... Volto, então. Oi, obrigado. Bem rapidinho. É possível a gente clicar nas equipes, né? Chefa, eu não ocultei o CIP, tá? Isso foi só um exemplo. Você pode clicar nos 3 pontinhos e mandar ocultar, certo? E aí ela some. Reduzindo o número de equipes, fica bem mais fácil de gerenciar e trabalhar com o Teams, né? Você pode também arrastar as equipes, trocar a ordem delas, né? E agora, como o professor Luiz Vizzi falou, dá para colocar etiquetas, e aí procurar pelas etiquetas, né? E quando eu ocultar, para onde ela vai? Se você rolar para baixo essa tela, se você for para o final dela, vai ter uma seção só de equipes ocultas. Ele esconde, mas você abre e elas estão ali. E aí você pode mandar reexibir, tá? Então é uma dica de usabilidade,
só para a gente poder organizar um pouquinho melhor, de uma forma mais fácil, as equipes que a gente vai trabalhar, tá? De novo, se tiver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade de me interromper, tá? Eu estou tentando acompanhar o chat aqui, as mãozinhas. Aqui é o processo para reexibir, tá? Você clica nos 3 pontinhos da equipe oculta, lá embaixo, no conjunto de equipes ocultas, e manda mostrar de novo, tá? Que mais que nós temos? Obrigado, professor Nádia. Como criar grupos e salas temporárias de trabalho? Foi o susto que eu dei em vocês no começo desse encontro, né? Como que eu fiz aquilo? Então, como algumas equipes falaram, né? É uma funcionalidade que já existia numa outra ferramenta, né, de sala de aula, que é o Zoom, né? Que a Microsoft já estava entendendo que era uma funcionalidade que trazia valor para a ferramenta e eles trouxeram para cá. Então, como que eu fiz aquilo? Primeiro, você precisa ser o organizador da reunião. Você precisa que do lado do seu nome apareça que você, na verdade embaixo, que você é o organizador, certo? Em você sendo o organizador, que é a pessoa que abriu a reunião, tá? Vai aparecer esse botãozinho novo ali, que é para criar sessões, né? Sessão em grupo, que são esses grupos que eu falei para vocês, tá? Clicando ali, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma tela igual essa aqui, essa próxima tela, onde você vai basicamente tomar 2 decisões. Quantas salas você quer criar? Você pode escolher ali, você pode ter uma quantidade de salas que tem um limite ali de 20 e poucas salas, mas você escolhe a quantidade de salas. E depois você precisa escolher como que você vai fazer a distribuição dos participantes. Hoje, quando a gente foi trabalhar, eu fiz a distribuição automática. Então, ele vai pegar o número de alunos, dividir mais ou menos, vai ter alguma equipe que vai ter um aluno a mais, um aluno a menos. Ele resolve para você. Essa é a opção mais fácil, tá? E aqui é só clicar depois em criar salas, que é esse botão que fica ali embaixo. Não, Walter, eu quero definir as equipes, eu quero definir quem vai trabalhar com quem. Então, você precisa escolher a opção manual, certo? Qual que é a diferença? Você vai ter que designar. As 2 opções vão levar vocês para essa tela aqui. Essa é a tela de administração das salas. Então, aqui eu estou no exemplo onde eu estou manualmente colocando o Walter na sala que eu quero. Então, como que eu faço manualmente isso? Nessa opção ali de atribuir participantes, vai aparecer todos os alunos que estão na reunião. Você marca eles por grupos ou individualmente e você clica no botão atribuir. E aí esse botão atribuir vai mostrar as salas, se tiver 10 salas, vai aparecer 10 opções de sala. E aí você escolhe, esse aluno vai para essa sala, esse aluno vai para aquela sala, esse aluno vai para outra sala. Walter, se eu tivesse escolhido a opção automática, não apareceria nenhum aluno aqui, todos eles já aparecem distribuídos aleatoriamente entre as salas. Automaticamente, ele faz isso para nós, tá? E aí, vindo do automático ou vindo do manual, o professor precisa clicar nesse botão, iniciar salas. Então, ele distribui automaticamente ou manualmente e diz assim, iniciar salas. E aí todos vocês, em alguns segundos, são removidos de uma reunião e levados para uma nova reunião com esse grupo para vocês trabalharem, tá? E aí, o que acontece? Vai aparecer a tela dessa maneira aqui, ó. Todas as salas vai aparecer o botãozinho de sala aberta, quer dizer que tem pessoas ali dentro, tá? Eu, infelizmente, não coloquei o slide, mas o professor pode entrar. Vocês viram que eu entrei nas salas de vocês. Então, tem uma opçãozinha do lado do nome da sala, 3 pontinhos, que é ingressar na sala. Então, o professor pode entrar, dar uma olhada como é que está o trabalho, sai como se saísse de uma reunião, sair, ele volta para essa tela, vê todas as salas de novo, pode entrar em outra, sai, entra, sai, até ele visitar todas as salas, se ele quiser fazer isso. Não é obrigatório, né? Não é obrigado a fazer isso. E para ter... Oi, por favor, professor Fernando. No botão retomar... Isso, tem o retomar. O que é o retomar? O retomar é para voltar para a sala que você estava anteriormente, né? Então, o aluno ele tem essa possibilidade de sair, tá? Ele é levado para essa nova sala, mas ele pode sair se ele quiser. Ele volta para a sala principal da aula.
Mas o criador da sala, como é você, o organizador, também, se apertar o retomar, vai para outra sala criada? Isso. O senhor está na sala principal da aula, né? No canal principal. Ele cria várias salas, que são vários canais, na verdade. O senhor entra na primeira turma, né? Entra no primeiro grupo, conversa com eles. Quando o senhor colocar em sair, se eu não me engano, agora eu esqueci o nome, me fugiu a memória, o senhor vai voltar automaticamente para a sala principal. Ele pode clicar ali no retomar para ele aparecer o vídeo, né? Para ele entrar mesmo na reunião, tá? Mas o senhor tem essa opção de ficar indo e voltando em todas as salas. Ah, tá. É que eu achei, Walter, que tinha que apertar sempre o retomar para ficar pulando de uma sala para outra. O retomar é assim, é que quando você sai de uma reunião, você não entra de volta direto na que você está. Você tem que clicar no retomar. Certo. Você fica meio que num limbo. Quando eu criar várias salas, como você está nos ensinando, daí vai ter um outro botão que é tipo sair mesmo. E daí eu escolho a outra que eu quero entrar. Isso, perfeito. Tá bom, obrigado. Professores, mais alguma pergunta com relação a essa primeira parte de criar, dividir o pessoal? Não? Então vamos lá. E como é que eu trouxe vocês de volta? Lembra que no final todo mundo fica... Essa é a parte legal, que todo mundo fica... poxa vida, a gente estava conversando. Você clica nesse botão aqui, ó, fechar salas. E ele vai fechar as salas e trazer todo mundo de volta, tá? É uma ferramenta nova, tá? Já tive problemas com ela, tá? Ela não é perfeita, dá uns probleminhas. Algumas pessoas não conseguiram entrar na sala, elas entraram e voltaram. É um bug, tá? Elas deviam ter ficado naquela sala, mas elas entraram e voltaram. Qual que é a minha sugestão? Existe a possibilidade de você atribuir de volta a pessoa e jogar ela de volta para uma sala. Tem como fazer isso, tá? Para ser bem sincero com vocês, no teste que eu acabei de fazer com vocês, não funcionou, tá? Eu não consegui botar, por exemplo, a professora Berenice, que caiu de uma das salas, de volta. Então, qual que é a minha sugestão? Diga para o pessoal que voltou para a sala principal, para a aula, permanecer ali. Utilizem a sala principal como uma sala de trabalho. Ninguém vai se ofender, ninguém vai falar mal dos outros, eu espero, né? Mas pelo menos eles já estão num subgrupo menor que aquele grupo maior de toda a sala. Então, isso talvez facilite a comunicação, tá? E, de novo, é um processo um pouco complexo, tem que experimentar, gente. Vai dar alguns problemas na primeira vez, depois pode ser que funcione melhor. Professora Sofia, por favor. E eu acho que é uma pergunta lógica, mas depois, quando eu retomo para a sala principal, ele apaga todas essas salas, ele zera. Zera. E mesmo se eu fiz manualmente, ele também vai apagar. Sim. Tá. Encerrou, trouxe todo mundo de volta, as salas ainda aparecem para a professora como fechadas. Quando a senhora fechar a reunião, encerrar a reunião, tudo isso morre. Professor Walter, isso a gente só pode fazer de forma online, né? Eu não posso preparar as equipes antes em função de que os estudantes têm que estar na sala, né? Eu posso até montar, saber quem eu vou transferir, mas nunca fazer antes e deixar pronta a sala, como a gente faria numa sala presencial. Acho que isso é importante a gente marcar para as pessoas não irem lá, perderem o tempo e quando abrir a sala, aquilo tudo que foi feito não... É uma perfeita colocação, professora Berenice. É uma ferramenta online que precisa ser feito na hora da aula, por isso que eu utilizei, deu certo, né, com a versão automática, onde ele distribui aleatoriamente os alunos, tá? Tem outras maneiras de fazer isso, um pouco mais complicadas, né? Talvez a gente pode marcar um outro momento para mostrar para vocês, porque eu acho que hoje não vai dar tempo. Professora Sofia, a senhora tem mais alguma perguntinha? Ou agora, não, sua mãozinha ainda está levantada aqui para mim. Oi, por favor. Tenho. Só rapidinho. Eu posso, por exemplo, criar em casa, vamos supor que os grupos eles são fixos durante o ano. Então, eu crio grupo 1, 2, 3 e 4, mas para eles trabalharem durante o ano. Mas naquela aula específica eu quero fazer esse automático, eu posso também? Pode, perfeitamente. A senhora pode criar canais dentro da equipe, né? Que os canais são subdivisões. E eles trabalham ali, e numa aula específica a senhora quer fazer um grupo aleatório. Só usa essa ferramenta, ele vai distribuir todo mundo nessas salas temporárias. Ah, tá bom, ok. Tá bom?
Joia. Então tá, gente, por favor, me interrompam, tá? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Por enquanto ainda não. Tem uma dúvida, Walter. Por favor, professor. Eu tenho uma dificuldade que está persistindo várias semanas. Eu quero abrir a reunião, porque eu não deixei programado isso antes, né? Então, eu abro minutos antes do início da aula. Aí eu quero abrir a reunião e diz assim, ocorreu um problema, tente mais tarde. E às vezes isso fica, eu acabo conseguindo abrir a reunião, meia hora depois, os alunos começam a perguntar no WhatsApp o que está acontecendo. Tem algum remédio para que a gente contorne esse problema? Professor, já houveram instabilidades no Teams, a gente sofreu isso há uma semana e meia atrás, né? Foi um problema na Microsoft, tá? Se isso está acontecendo, mas foi uma coisa pontual, se isso está acontecendo com muita frequência, provavelmente deve ser algum problema na sua conectividade com a internet, tá? Sendo bem sincero com vocês, dependendo de onde o professor mora, se mora num prédio, onde tem centenas de pessoas morando, cada uma com a sua rede sem fio, a rede sem fio se torna instável, porque muitos equipamentos muito próximos tentando comunicar. Então, nesse caso, a conexão por cabo, né, por um cabo de rede, seria mais estável e lhe daria mais qualidade, tá? Então, isso é o que, assim, sem conhecer a sua infraestrutura da sua casa, do seu computador, da sua conexão à internet, é o que me vem à cabeça como um problema, né? Se tiver por Wi-Fi, é mais instável. Ô, Walter, mas assim, eu tenho aqui na minha casa, um prédio, né? Então, tem bastante gente. Será que como chama, o repetidor que eu tenho, se eu usar um cabinho grudado no repetidor e espetar no meu notebook, onde eu dou aula, isso vai resolver? Ou já sendo pega a internet no repetidor, não vai mudar em nada? Assim, professor, tem que ver qual é o repetidor, entrando um pouco na nerdice, né? Qual é o repetidor e qual é a função dessa porta. Tem alguns repetidores que permitem fazer o que a gente chama de cascateamento. Você vai cascatear uma conexão daquele cabinho. Tem outros que não permitem, teria que ver o modelo, tá? Nesses casos, o repetidor, ele às vezes ajuda e às vezes atrapalha, porque o repetidor é mais um dispositivo falando alto no meio de um monte de gente querendo falar, que são todas as redes sem fio que estão próximas da sua casa. A única solução real para isso é atualizar a Wi-Fi para a versão 5G, porque a versão 5G ela suporta ela tem mais canais de comunicação, e nesses ambientes com muita concentração de Wi-Fi, só a versão 5G, mas aí tem um problema, talvez tenha que atualizar o computador, né, a tecnologia do computador e do seu roteador, então existe um custo aí, por isso que eu digo que o cabo de rede às vezes é o mais barato, furar uma parede, passar um cabo, acabou, resolve o problema. Não sei se eu respondi, professor Fernando. Obrigado, Walter. Legal. Professor Peter? Boa noite, Walter. Boa noite, Boa noite. a todos. Aproveitando esse slide que você tem aberto aqui, depois de fechadas as salas, né, todos eles se reuniram e tal, fechadas as salas, você disse que vai ficar essa mesma tela com as salas fechadas, isso? Eu tenho a opção de reabrir as salas de novo? Eu trago todo mundo para a reunião principal e depois eu tenho como reabrir, ou eu tenho que fazer todo o procedimento de abrir novas salas? Não, eu acredito que dá para reabrir. Eu vou ser sincero para o senhor, eu nunca fiz isso, tá? Eu nunca tentei. Eu acredito que deve ter um botão, inclusive deixa eu olhar aqui no meu, porque o meu aqui está com as salas. Tem um botão, só clicar novamente em iniciar, ele deve levar vocês para as salas de volta. Okay. Só não vou fazer aqui para não atrapalhar o nosso finalzinho, né? Mas... porque eu pensei, quando você falou, né, sobre, vai ficar com as salas fechadas, daí que eu pensei que se eu trouxer todo mundo de volta, se eu tiver que fazer um sorteio aleatório de novo, provavelmente as mesmas equipes não estariam juntas, né? Então, se essa funcionalidade estiver ativa dessa forma, eu acho que fica bacana. Às vezes precisa trazer todo mundo para um momento... todos juntos e depois, agora vocês voltem para... Ou você não teria que passar em todas as salas para falar a mesma coisa para todo mundo, né? Mas, enfim, eu só queria saber se você soubesse. Então,
vamos subentender que sim e vamos testar, né? Perfeito. Se de repente... Perfeito. O que eu estou vendo aqui com as equipes que eu criei com vocês, as salas, o nome das pessoas ainda está distribuído, tá? Deixa eu até tirar um print aqui da minha tela para vocês verem. Ainda está aparecendo, e apareceu a opção para eu clicar para iniciar uma nova divisão, no sentido de mandar vocês para salas. Ó, eu vou jogar aqui no chat do Teams, aí vocês podem clicar para ver a imagem. Ó, isso aqui é o que eu estou vendo agora. Então, ainda aparece todos vocês distribuídos. Então, eu acredito que dá para ficar indo e voltando, indo e voltando. Ok, obrigado. Obrigado. Legal, vamos em frente então. Estamos acabando, gente. O que mais? Isso aqui é uma outra dica legal que o pessoal, alguns alunos comentam, né? Que é a questão do registro de presença, né? Claro que o professor tem total liberdade de escolher o método de registro de presença. Tem professores que pedem para os alunos, me manda uma mensagem tal horário para eu ver se tu tá aí, né? Tem professores que têm esse método. Mas se você quiser, é possível baixar do próprio Teams a lista das pessoas presentes. Basta clicar dentro da reunião, né, em participantes, nos 3 pontinhos que ficam ali no canto ali do menu de participantes e baixar a lista de presença, tá? Então, é uma maneira. E aí uma novidade, agora finalmente uma segunda novidade depois dos grupos aleatórios, é que tem algumas pessoas que já receberam uma atualização que permite baixar a lista de presenças depois de terminar a aula. Depois que você encerra a aula, você vai embaixo da gravação, vai aparecer um botão para baixar. Então, se você esqueceu de baixar, você vai poder baixar depois a lista de presença. É uma funcionalidade nova, não está aparecendo para todos, para mim ainda não está, tanto que eu pedi para o professor Raro tirar um print para mim, porque no Mac dele apareceu, e vai aparecer exatamente como vocês estão vendo ali na tela. Vai ter um botão embaixo da gravação, você clica e vem o arquivo com a lista de presença. Oi, Walter. Oi, por favor. Professora Magali, tudo bem? Tudo bom. Deixa eu só te fazer um comentário com relação a isso, porque eu notei, por exemplo, eu estou fazendo a chamada online, até para conversar com cada aluno, mas eu notei que ele tá distribuindo assim as pessoas que estão presentes e as pessoas que participaram do chat. E nem sempre ele dá 2 listas ali, ele pelo menos estava dando, né? Uhum. E aí eu fui confirmar com a chamada que eu acabei fazendo no online, e daí não estava batendo, porque eu tenho, por exemplo, uma sala de 33 alunos e tinha só 15 presentes ali como na lista de presença, né? Eu falei, mas como? Se estava todo mundo na sala? Aí eu fui nessa lista das respostas do chat, e aí o resto estava lá. Então, na verdade, ele não dá uma lista total de quem entrou na sala. No meu caso, ele estava dividindo. Aí eu fiquei um pouco confusa com relação a isso. Então, professora, eu tive a mesma experiência essa semana. Eu baixei uma lista de presenças, eu fui fazer a chamada depois, e é uma turma que eu já tinha lecionado, e eu vi que realmente estava faltando um nome. Então, pode acontecer que realmente a gente tenha alguma falha, que pode ser uma falha do software, como também pode ser... Bom, é falha, não tem outra opção, tá? E então, não dá para garantir muito, o negócio é fazer a chamada mesmo online. A chamada faz parte, né, professora? Faz parte da aula, o professor registrar a presença. Então, não tem problema nenhum ele investir um pouco da aula para isso. Eu até, aproveitando que eu já estou com o áudio aberto aqui, eu sempre usei também, assim como o professor Zanella colocou, eu sempre usei via o Univille, né? E eu acabei baixando aqui agora o programinha do Teams, e eu vi que já tem algumas facilidades ali diferentes. Então, o recomendado para a gente ter uma aula mais dinâmica é usar realmente, então, o aplicativo do Teams direto. Então, não o aplicativo instalado. Perfeito. Tá. Isso aí. É a melhor experiência. Uhum. E outra coisa, ali quando o professor colocou a questão das aulas, né, da gente deixar no calendário, eu também, normalmente, eu coloco a aula ali alguns dias antes, ou com uma semana antes, e agora eu vi que tinha ali realmente essa tecla para você deixar isso frequente. Por exemplo, eu dou essa aula semanalmente, então você consegue... Aí ele replica isso, ele dá um tempo até que eu quero replicar isso?
tem uma outra opção, depois que a senhora escolhe a periodicidade, tem o término. A senhora pode colocar lá dia 14 de dezembro. Esperamos que já estejamos de férias nessa época. É porque ele diz assim, então, você quer duplicar semanalmente, aí eu não avancei, porque normalmente eu faço assim, eu coloco aula, né, do nome da minha disciplina, e já dou ali em cima mesmo o conteúdo que eu vou dar no dia, até para depois eu me lembrar o que eu dei naquele dia, né? Então, nesse caso, ele vai replicar para sempre, né? Então, ou eu consigo depois ir ali e atualizar um por um quando eu for dar aula. Dá para atualizar um por um. Eu sugiro que a senhora primeiro faça o agendamento de tudo, né? Ele vai criar uma série. Aí, quando a senhora clicar num agendamento, tem uma opção assim, editar ocorrência ou editar série. Aí a ocorrência é um por um. Então, tá bom. Legal, então. Obrigado, professor. Obrigado. Professor Luiz Carlos? Boa noite a todos. Professor Miguel aqui. Luiz Carlos, acho que ninguém conhece. É interessante essa informação sobre o relatório de presença, né? Eu realmente utilizo muito e desconhecia que ele deixa de marcar algumas presenças, né? Eu aboli completamente essa chamada online, né? Vou voltar a fazer isso. Uma das coisas que eu sinto dificuldade nesse relatório, Walter, é que ele lista a listagem no Excel, sai por ordem de entrada, né? Tem alguma maneira de colocar por ordem alfabética, conforme que a gente tem que ficar procurando os alunos? Para ser bem sincero para o senhor, o que eu faço, né? Primeiro, essa falha que está acontecendo é recente, tá? Até ano passado eu não tive nenhum problema com o download de lista de presença, tá? Aconteceu uma vez comigo semana passada, se eu não estou enganado. O que eu faço? Eu baixo o arquivo, eu abro no Excel, e aí eu utilizo o Excel para fazer a ordenação em ordem alfabética, e tem uma opção no Excel para ele tirar repetidos. Então, você tem só um nome bonitinho e é só fazer a chamada. Eu costumo deixar todos os nomes, porque ali tem um relatório. Esse relatório é muito interessante porque tem entradas e saídas, né? E muitas vezes o aluno está no celular, vai dar uma saidinha para ver o WhatsApp, vai dar uma saidinha para o Instagram, e aí ele acusa, né? Que ele saiu 2, 3, 5 minutos. Mas tem saídas que duram 1 hora e meia. Então, eu tenho 3, 4 aulas seguidas, às vezes, e o aluno saiu às 8h30 e só voltou às 9h40. Quer dizer, eu posso ali gerenciar quantas faltas ou quantas presenças eu posso dar para ele, né? Eu acho muito interessante, mas eu vou prestar mais atenção quanto a essa relação, com a relação dele não estar marcando as presenças. Tem que tomar esse cuidado, professor Miguel, porque justamente isso pode acontecer. Eu vou colocar no chat para vocês como tirar repetidos no Excel, tá? Eu vou colocar uma imagem, estou fazendo bem rapidinho aqui, eu vou colocar para vocês aqui no chat. Basicamente marcar a coluna dos nomes e em dados, e tem um botão ali que o nome dele se chama remover duplicadas, e aí ele vai remover os nomes duplicados, tá? Daí só aparece uma vez. Então é uma possibilidade, né? Para facilitar o processo. Professora Sofia. Prof, essa lista de presença eu estou baixando sempre, mas eu não vi essa questão de estar faltando aluno. Mas não existe outra lista, só se eu for lá naquelas respostas que os alunos deram no chat para eu ver quem estava presente, é isso, né? Isso, professor, eu acredito que esse problema seja pontual, que não esteja acontecendo para todos. É mais um alerta para tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes a gente pode ser um pouco duro com o aluno, não, você não estava presente, mas aí ele olha uma gravação da aula e a pessoa estava ali, então pode falhar, né, professora? Assim como o nosso registro também pode, né? De uma certa maneira. Eu achei que tinha uma outra forma também de baixar alguma lista, mas tá bom. Vai ter, que é essa que está na tela aparecendo para vocês. Vai aparecer para vocês, embaixo da gravação, a opção de baixar de novo a lista. Mas ainda não está para todo mundo. Tá? É uma opção nova. Legal. Eu vou para frente, tá, pessoal? Qualquer dúvida, por favor, me interrompam. Agora é só novidade, agora é só coisa legal. Tá acabando. Isso aqui são algumas novidades que foram apresentadas num evento da Microsoft chamado Ignite, que é um evento anual, onde eles falam de novidades. Então, eles trouxeram, de novo, se inspirando no Zoom, esse Dynamic View, que é uma opção que, dependendo do que o professor está fazendo, ele ajusta a tela automaticamente do aluno. Então, se está todo mundo falando, ele põe a maior quantidade possível de pessoas na tela. Se tem um PowerPoint, ele dá foco no PowerPoint. Se está o professor com o PowerPoint,
o professor não vai mais ficar embaixo, eu estou aparecendo embaixo aqui para vocês, ele vai ficar no canto destacado. Então, são algumas novidades que estão por vir. Isso aqui não está liberado ainda, não tem ainda uma previsão, tá? Vai acontecer nos próximos meses, eles vão liberar essa opção. A outra opção, que é a mais legal, na minha opinião, é o Presenter Mode. Você vai literalmente virar o William Bonner. Você vai conseguir ser, da mesma forma como ele tira o fundo da nossa imagem, ele vai conseguir tirar a gente da imagem e colocar na frente do PowerPoint. Então, isso ajuda muito na interação, torna a aula mais agradável, porque ele está vendo o professor e o slide ao mesmo tempo, e não duas caixas separadas. Parece, assim, né, como eu gosto de falar, perfumaria, né? Apenas né, uma funcionalidade não tão assim obrigatória de existir, mas ela ajuda na interação, ela ajuda na comunicação com os nossos alunos. Sim, o Zoom faz isso, né? Eles estão copiando. Eles estão se espelhando muito, professora Terezinha. É porque realmente o Zoom, eles são muito inovadores, né? E a Microsoft, ela entende que ela precisa, né, se mexer, né, de alguma maneira. E aí, também não se assustem se de repente os alunos começarem a mandar joinha e começar a aparecer no PowerPoint de vocês, porque também esses live reactions vão vir para o Teams, tá? Você vai poder dar joinha, coraçãozinho, carinha feliz, que já tá, a professora Terezinha acabou de mandar um para mim, e vai aparecer no PowerPoint, vai aparecer na frente da transmissão, tá? Então, isso vai evoluir para isso, tá? Que mais tem aqui? Esse aqui também é uma opção que vai aparecer mais para frente para vocês, que é a possibilidade de você ter um módulo de apresentador no Teams. Quando você apresenta um slide usando o PowerPoint, você pode ter, quando você tem duas telas, né, um monitor e um telão, mas os dois não estão espelhados, você pode ter uma visão de apresentador que te mostra os slides à frente, né, anotações, qual é o teu slide principal, e o pessoal de casa está vendo o slide principal. Então, isso também vai vir para o Teams, tá? Nas próximas versões, para facilitar, né, a apresentação, a condução da apresentação. Walter, aquela opção que você falou antes ali, de o nosso rosto aparecer junto com o PowerPoint, é em tempo real? Eu pisco, a imagem pisca também, é? Tempo real. Ele vai basicamente fazer a mesma coisa que ele faz quando a gente aplica um fundo, né? Quando a gente aplica um fundo aqui, deixa eu aplicar um fundo bonito aqui. Poxa, isso é muito bacana. Ele tira o fundo, né? Ele vai tirar a gente e colocar na frente do PowerPoint. Basicamente é isso que ele vai fazer. Eu acho que daqui a pouco ninguém mais vai querer ter aula presencial. Eu sou suspeito para falar, professor. Eu também. Eu sou suspeito. Para mim está funcionando bem, não é uma realidade de todos, né? Cada aula tem a sua especificidade, mas para mim ajudou muito, muito mesmo, sabe? Que os alunos tenham a possibilidade de rever, que é a gravação. Acho que isso é o maior ganho que a gente tem com o Teams, sabe? Além, claro, da acessibilidade no meio de uma pandemia mundial. Por favor, professor Fernando. Daqui a pouco eles vão dizer assim, que saudade daquele tempo da pandemia, a gente tinha tanto recurso, né, no Teams. Nós vamos ter que repensar os nossos modelos de ensino, professor. A pandemia vai mudar muito, já mudou e vai mudar muita coisa daqui para frente. A gente vai ter que repensar alguns modelos, sabe? Mas eu acho que saudade a gente não vai ter, não, Fernando. Eu acho que essa saudade eu não vou sofrer. Não, é modo de dizer na tecnologia que a gente avançou muito, né? Isso, mas eu acho que também a gente não retrocede, sabe, professor? Porque daqui para frente a gente vai aprender a conviver com essas duas formas, né? E eu acho que esse é o grande movimento, né? A gente poder fazer uso de ambas as formas, utilizando o que tem de melhor em cada uma delas. Eu acho que essa foi uma grande lição. Alguns experts tinham falado lá no começo da pandemia, que em 6 meses nós aprenderíamos a trabalhar o que talvez nós demorássemos 6 anos. Eu não sei se a proporção é essa, mas se aproxima um pouco disso, né? Basta ver tudo que a gente já tem feito em 2020 e vai continuar fazendo aqui com essa simples ferramenta, que é uma das ferramentas que a gente pode fazer uso, né? Perfeito, professora, é isso mesmo. Não sei se a professora Sofia ainda está com a mão levantada ou se está desatualizado aqui para mim, professora. Está desatualizado. Obrigado. Por favor.
Estamos encerrando, pessoal. E aí, que mais? É isso, acabou. Então, assim, gente, a gente tem alguns minutos ainda. Eu fico aqui à disposição se alguém tiver alguma dúvida, não importa se é uma dúvida básica, uma dúvida mais complexa. Se eu puder auxiliar, tá? Eu vou parar aqui a minha apresentação e aí eu fico à disposição caso os professores tenham alguma dúvida. Caso contrário, eu só agradeço a paciência, né, de me aturar por quase 2 horas aqui. Espero que tenha contribuído de alguma maneira. Walter, eu gostaria, né, pessoal, boa noite. Eu não estava no início, tive um probleminha aqui com o meu Teams para entrar, né? Mas eu gostaria muito de agradecer a sua fala. Penso que foi muito valioso tudo que você trouxe de novidade para nós dentro do Teams, porque essa é a nossa realidade, né? Nós precisamos cada vez mais nos atualizarmos também, não é só o Teams que se atualiza ali, mas nós também precisamos conhecer essas atualizações para poder aplicar com os nossos acadêmicos, né? E isso deixa a nossa aula muito mais versátil, né? Então, só aquele passo ali no início que você trouxe, né? Opa, cadê o pessoal? Cada um para uma sala diferente. Olha que bacana, né? Para a gente poder aplicar isso, dentre as outras questões que você também levantou aqui para nós, que são de extremo valor, tá? Então, gostaria, em nome de todo o CIP, né? Você faz parte da nossa equipe, mas aqui te agradecer também por esse momento, né? De grande aprendizado para todos nós. Tá, obrigado. Ok? Pessoal, se vocês têm mais alguma questão para o professor Walter, né? A gente tem alguns minutinhos ainda, eu só gostaria de fazer essa menção a ele pela participação, né? Por tudo que foi de tão importante aqui para nós. Tá? Valéria, eu queria só falar uma coisa rapidinho. Primeiro agradecer, né, que foi super importante, está todo mundo agradecendo ali, mas, prof, eu não sei se ano passado foi falado alguma coisa sobre os vídeos, a gente disponibilizar uma música, que às vezes eu não consigo fazer isso, eu não sei se ainda tem gravação, que eu não conseguia participar nas quintas-feiras e depois passava o dia, né, a gente esquecia de acessar as gravações. Se foi feito alguma coisa do Teams em termos de trazer música, Sofia? Isso que você está perguntando? De compartilhar vídeo, alguma coisa assim, ou se isso pode ser numa outra reunião, porque agora já está em cima do laço, né? Eu acho, professora Valéria, professora Sofia, que a gente tem aqui naqueles vídeos, né, quando a gente acessa as comunidades, tem Univirtual, eu acho que esse vídeo tem ali, eu não sei, Walter, se está aberta essa comunidade ainda do Univirtual. Deixa eu conferir. E ali havia vários vídeos do professor Reuter explicando para a gente como baixar os vídeos, né? A professora Terezinha fez menção que às vezes colocava o vídeo, mas esquecia de liberar o som. Então, eu acho que tem vídeos ali à disposição ainda. Eu não sei se o Walter consegue acessar para a gente ter certeza. Sim, eu estou olhando aqui, professor, já vou encontrar. Só mais um segundinho. A gente aparece na comunidade como aluno no Univirtual, né? Univirtual, assim, tem as nossas disciplinas de último arquivo, era esse. Aí a gente entrava lá como se fosse aluno para acessar. Eu acho que não tem um vídeo específico sobre como compartilhar a tela usando áudio. Acho que isso ainda não tem, professora Sofia, tá? Mas é muito similar ao que a gente já faz de compartilhamento de tela normal, né? A única questão eu vou tentar é que quando eu compartilho a tela não aparece a opção, né? Então eu vou tirar um print da minha tela aqui, eu vou colar ali no chat e eu vou destacar a opção, tá? Então quando você faz o compartilhamento da tela, aparece aquela barra inferior que tem as opções, bem à esquerda nós temos a opção de compartilhar a tela do nosso computador. E acima disso tem a opção ali de incluir o som do computador, tá? Dependendo de como tiver a sua internet, eu coloquei ali no chat ali o print da tela, tá? Pode engasgar um pouquinho. Então, o que eu tenho feito com os alunos? Quando é um vídeo do YouTube, eu passo o link no chat e combino com eles. Daqui a 11 minutos, quando acabar o vídeo, a gente retorna. Fecho minha câmera, fecho o meu microfone, dou um play no vídeo, né? E eles têm esse espaço para poder assistir. É uma forma mais
segura de que vai funcionar, tá? Walter, você pode mostrar para o professor Fernando como que onde é que estão os downloads ali, onde a gente tem todos os downloads da gente, né? Qualquer coisa que a gente baixe vai para esse espaço. Só o Walter já mostra para nós, Fernando, que facilita. Aqui, ó, professor, vocês devem estar vendo a minha tela, eu compartilhei a minha tela agora, né? Então, quando a gente entra aqui nas equipes do Teams, né? Tem todas as nossas equipes, eu vou entrar na equipe de hoje, né? Que a gente está trabalhando. E aqui em cima, no canto superior aqui, ó, a gente tem arquivos aqui, ó, tá? Então, aqui dentro ficam todos os arquivos que a gente faz o upload. Então, por exemplo, a apresentação aqui, por um probleminha técnico do Teams que eu escondi de vocês, eu tive que subir ela umas 4 vezes, mas ela tá aqui várias vezes, tá? Então, vocês conseguem... Opa, deixa eu dar um zoom aqui. Vocês conseguem clicar aqui e fazer o download, tá? Professor Walter, eu acho importante, pelo que eu entendi da pergunta do professor Fernando, é as gravações, né? Que daí fica ali dentro da pastinha do recordings. Isso. Aqui, ó. Obrigado, Morgana. Eu não tinha pego essa parte. É aqui dentro de recordings. Ele fica aqui dentro todas as gravações, tá? Os links para acessar. Eu já estava caçando isso, Walter, há tanto tempo, eu não sabia mais onde encontrar. Dá para procurar na mão na histórico, né? Na lista ali de conversação da própria equipe, das postagens. Mas por aqui é bem mais fácil. Obrigado. Obrigado. Então, pessoal, para que a gente possa, então, terminar, né, esse momento que nós tivemos aqui, agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Agradeço ao professor Walter, né, por trazer tanta informação para nós e, né, vamos pensar em mais uma outra data, mais adiante, no mês de abril, ali, né, numa quarta-feira, para que a gente possa, então, também voltar a conversar e tirar mais dúvidas a respeito do Teams. Tá ok? Muito obrigada para quem vai ter aula agora, uma ótima noite, uma ótima aula, tá? E até a próxima. Abraços. Obrigado, pessoal. Obrigada, professor Walter, professora Valéria. Professora Valéria, parabéns a todos. Obrigada. Valeu. Obrigada, tchau, Tudo tchau. bom? E tchau. Obrigada pela presença. Professor Walter, não estou conseguindo parar a gravação. Você para aí?